Porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. Salmo de número 102, verso 3. O sofrimento do justo, provação ou tentação. Inúmeras teorias espirituais surgiram e continuam a surgir nos meios religiosos e evangélicos numa tentativa de proporcionar uma explicação para o sofrimento do justo e de resolver este problema. Por exemplo, ouve-se falar de má sorte, infortúnio, mal olhado, maldições não quebradas, portas de entrada, karma, prisão espiritual, cativeiro coletivo, retribuição espiritual e assim por diante. Entretanto, alguns crentes submetem-se a rituais místico-religiosos ou a tratamentos espirituais, enquanto outros fazem sacrifícios pessoais, vivendo à margem da comunidade, jejuando e orando intensamente, seja nas montanhas ou nas igrejas, mas sem resultado satisfatório ou até mesmo vendo a sua situação agravar-se. Desde sempre, a questão do sofrimento do justo tem levado mesmo alguns a abandonar a fé. Perante a incomensurável extensão da miséria, da dor e dos desastres naturais, é difícil para alguns aceitar a existência de um Deus todo-poderoso e infinitamente bom que permite, no mesmo tempo, tanto sofrimento na vida dos seus filhos. Já que um assunto de sobrevivência está na base do surgimento e da proliferação ao longo da história da humanidade de inúmeros movimentos religiosos e filosóficos e seitas procurando resolver esta equação. Para o cristianismo ortodoxo, não há dúvida de que o pecado é a principal causa do sofrimento no mundo. Mas uma das grandes questões permanece: qual é então a origem de tanto sofrimento na vida dos justos? Porque o sofrimento parece interminável, até mesmo crescente, apesar dos seus esforços em busca da santidade, da oração, do jejum e da obediência a Deus, até mesmo das boas obras. É certo que, fora do jardim do Éden, os seres humanos carregam as consequências do pecado original em todos os aspectos da sua existência. Certos pensadores observam que a instabilidade espiritual, psicológica, física e social vivida pelo homem pós-moderno é sem precedentes. Por exemplo, Bessa acredita que a pós-modernidade apresenta desafios ao aconselhamento. Demanda-se do conselheiro um atendimento mais rápido, relevante e ao mesmo tempo profundo. Por isso é essencial que a igreja tenha preparação bíblica para enfrentar a complexidade das situações que podem explicar as crises existenciais e minimizar o seu impacto na fé cristã. Brito, por exemplo, sustenta que é uma profunda incoerência pensar que a igreja cuida apenas de realidades superficiais, tais como alguns pequenos sentimentos de culpa que poderiam ser considerados espirituais. Tal como MacArthur, aceita-se que, dada a suficiência das Escrituras, quando os crentes leem, estudam, obedecem e aplicam a palavra de Deus, percebem que ela tem poder suficiente para orientar sobre qualquer situação na vida humana. Por outras palavras, confiar na palavra de Deus perante o sofrimento, assim como o Senhor Jesus na tentação no deserto e em outros momentos difíceis da sua
vida terrena, é mais eficaz do que recorrer a ferramentas religiosas, místicas e técnicas sociais, filosofia, psicologia, motivação, coaching ou programação neurolinguística. Com base no exposto, os homens da igreja devem munir-se de ferramentas bíblicas capazes de propor uma teologia prática, ou melhor, ministerial, capaz de oferecer a cura integral que Cristo conquistou na cruz. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. A igreja deve trabalhar no sentido de amenizar o peso da dor, ou melhor, ajudar ou auxiliar a suportá-lo conforme Jó, o arquetipo do sofrimento do justo, a representação bíblica da dor inexplicável de um homem íntegro. Jó compreendeu manter-se confiante em Deus, dizendo: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, versículo 2. Este trabalho visa combinar os recursos da teologia bíblica, da teologia sistemática, do aconselhamento pastoral, da liderança cristã e da missiologia para oferecer orientação prática que ajude cristãos em sofrimento a redescobrir o sentido da vida e a encontrar esperança no futuro face às crises existenciais. A pesquisa baseia-se na premissa segundo a qual, sob a soberania e o desígnio divino, cada crente vive o sofrimento de forma diferente, mas também que o diabo, através das obras da carne, do mundo e dos seus agentes, procura punir o crente para o afastar da vontade de Deus. Última análise chegou à conclusão de que o mal introduzido pelo diabo no jardim do Éden e consentido pela desobediência do nosso pai comum, Adão, atormenta tanto o justo como o ímpio todos os dias. Se não houvesse mal, não pecaríamos e, consequentemente, não sofreríamos problemas diversos, tais como enfermidades de todas as dimensões, limitações, pobrezas, infortúnios, etc. Desse modo, o homem do Antigo Testamento chamado Jabez compreendeu esta verdade e invocou Deus de Israel com estas palavras: oh, se me abençoasse e alargasse o meu território, que a tua mão esteja comigo e me livre do mal para que eu esteja livre da dor. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Acredita-se que se Jabez fosse um crente nos nossos dias, diria algo mais ou menos assim: Senhor, eu sei que não posso desfrutar plenamente da tua presença aqui na terra e das bênçãos com que Cristo me preencheu ou me abençoou nas regiões celestiais, e que meus caminhos estarão abertos e eu não serei afligido, a menos que me livre do mal. Em suma, Deus tem sempre um propósito maior por detrás de todo o sofrimento suportado pelos justos, independentemente da sua causa. Contudo, apesar dos seus esforços, muitos crentes não conseguem escapar a uma sucessão de infortúnios, de dores em diversas áreas da sua vida, devido à propensão para pecar contra Deus, contra o próximo e contra si mesmos. Por outras palavras, por ceder às tentações pecaminosas. Porém, o Senhor Jesus preveniu
claramente que o crente teria aflições neste mundo. João capítulo 16, versículo 33. Mas também na oração dominical, o Senhor ensinou a orar para não cair no mal e que o crente seja livre da tentação. Mateus capítulo 12, versículo 6. Todavia, se o crente cair, pode se levantar com o auxílio do Espírito Santo e continuar a sua caminhada. Provérbio capítulo 24, versículo 16, está escrito 7 vezes o justo cairá, 7 vezes se levantará. Concluindo, podemos dizer que o sofrimento do justo pode ser provação quando este sofrimento vem de Deus, e ele pode ser tentação quando vem do diabo. Muito obrigado. Pai Senhor, obrigado.